Bom dia, queridão, bom dia, queridona. Está começando mais um Palavra do Dia com Fernando Neres. Hoje, segunda-feira, 6h33 da manhã, uma palavra de Deus para abençoar você. Todos os dias, de segunda a sexta, eu estou aqui às 6h33 da manhã trazendo uma palavra de Deus para abençoar a tua vida, baseado na sabedoria eterna, baseado totalmente nas Escrituras, no qual é o nosso manual de fé e de prática. Se você ainda não está inscrito no meu canal, se inscreva agora no canal, deixe seu comentário, deixe seu like para que esse vídeo possa chegar a mais e mais pessoas, um conteúdo de valor, um conteúdo que é para abençoar e transformar vidas. Eu creio que Deus nos chamou para transformar vidas e você pode transbordar para outras pessoas simplesmente enviando esse vídeo para mais alguém. Deixe seu comentário aqui embaixo, me diga aí de onde você veio, de onde você está me ouvindo, se é de São Paulo, se é do Rio, se é do Maranhão, se é de Pernambuco, se é fora do país. Deixe aqui embaixo de onde você está me ouvindo, para que eu possa saber até onde a nossa voz tem alcançado vidas. Outra coisa importantíssima, eu vou deixar aqui embaixo um QR Code, no qual você vai poder clicar nesse QR Code e você vai entrar no meu grupo do WhatsApp. Esse grupo de WhatsApp é um grupo de devocional, onde eu envio devocionais todos os dias de segunda a sexta, devocional em áudio, devocional de 2 minutos a 3 minutos ali, bem rápido, para você começar seu dia sendo abençoado. É um grupo fechado, no qual somente eu falo ali, então fique bem tranquilo que não vai ter bom dia, boa tarde, boa noite, fica bem tranquilo quanto a isso. No mais, vamos para a aula de hoje, como curar o que ninguém consegue ver. Como curar o que ninguém consegue ver. É o tema da nossa aula de hoje. Então, caneta e papel, porque está começando mais um Palavra do Dia. Talvez eu vou falar algo agora que você se reconhece ou eu vou descrever alguém. Pessoas que acordam, cumpre tudo direitinho, acorda, escova seus dentes, toma seu café, sai para o seu trabalho, ou de ônibus, ou de carro, chega no trabalho sorrindo, sorri para todo mundo, é gentil com todo mundo, uma pessoa agradável, uma pessoa que ajuda muito outras pessoas, orienta outras pessoas, pessoa que está sempre com predisposição em ajudar os outros e sempre com um sorriso no rosto. Pessoa essa que talvez vai para a igreja e chega na igreja, cumprimenta todo mundo, ora pelos outros, ajuda os outros, mas quando chega dentro da sua casa, quando chega à noite, no silêncio da noite, quando coloca a cabeça no travesseiro, somente ela e Deus sabem o que ela está passando. Pessoa que vive de aparência, vive uma dor que ninguém sabe o que é. Muitas vezes nem mesmo você sabe que dor é essa. É o que eu chamo de dor da alma. Uma dor que é inexplicável. Uma dor que somente quem sente sabe. E às vezes também não sabe. Mas é uma dor que Deus sabe que dor é essa. E somente Ele pode curar essa dor. Uma dor de gente que sorri, fala bem, se comunica, ri, conta piada, mas somente ela sabe o que ela sofre. Vive com um sorriso no rosto, mas por dentro a dor machuca, a dor entristece, a dor realmente leva ela para lugares escuros que ela não queria sentir. Então, no primeiro bloco de hoje, eu quero falar sobre o vazio que ninguém enxerga. E se você se identifica com tudo que eu vou falar aqui, presta muita atenção que dentro dessa palavra, Deus vai falar ao teu coração. O vazio que ninguém enxerga. Existe um fenômeno no oceano chamado corrente fria. Que fenômeno é esse? É um fenômeno no qual a água, quando você olha a água está calma, o mar está calmo, não tem ondas agitadas, o mar não está tão frio, está aquela temperatura gostosa, mas quando você mergulha, quando o mergulhador ele vai lá no fundo da superfície, ele começa a perceber que as correntezas são mais fortes, ele começa a perceber que lá é muito mais gelado e ele começa a perceber que aquela camada no qual ele está, ela é até mesmo perigosa. Assim é a sua vida. É como esse fenômeno do oceano chamado corrente fria. Na superfície está tudo ok, mas lá no fundo, lá dentro de você, lá onde ninguém enxerga, existe uma dor. E por que isso acontece? Porque nós, como seres humanos, muitas vezes não buscamos nos autoconhecer. Nós, como seres humanos, não nos permitimos nos autoconhecer. E quando você não se permite autoconhecer, você começa a sentir o que ninguém sente. Você começa a viver o que ninguém vive. Eu não estou falando coisas boas, não, muito pelo contrário. Eu estou falando dores internas dentro de você, que somente você sabe o que está sentindo.
Então tem pessoas que vivem assim. A superfície ela está apresentável, mas lá no fundo somente tristeza, angústia e solidão. Tem um personagem bíblico que eu gosto muito, que está lá em 1 Reis 19. Ele acabava de vir dos seus maiores momentos espirituais da história de Israel. O fogo desceu, profetas de Baal foram derrotados, a glória de Deus se manifestou, mas mesmo assim, por dentro, ele entrou em colapso. Quem foi esse homem? Elias. Elias, um homem de Deus, um profeta de Deus, um homem abençoado, um homem que fazia descer fogo do céu, um homem que falou que não ia chover e não choveu, um homem que as pessoas temiam ele por causa do relacionamento profundo que ele tinha com Deus. Nesse momento de 1 Reis 19, Elias simplesmente colapsou. Elias correu, foi para debaixo, foi para o deserto, para debaixo de um zimbro, e ali, debaixo desse zimbro, Elias pediu a sua morte. E ele disse: já basta, Senhor, tira minha vida, eu não estou aguentando mais. As pessoas estão me perseguindo, as pessoas querem me matar, então eu prefiro que o Senhor me leve. Elias, um homem de Deus, um homem forte, um homem com um sorriso no rosto, um homem que tinha relacionamento com Deus, um homem no qual outras pessoas temiam, nesse momento estava temeroso, estava com medo, estava angustiado. Por quê? Porque não estava sabendo lidar com a pressão do dia a dia. Elias, queridão, Elias, queridona, talvez você está vivendo como Elias. Agora o interessante é que Elias, ele simplesmente olhou para Deus e disse: tira minha vida. Eu não estou falando que você tem que pedir para tirar a sua vida, mas eu quero trazer aqui uma realidade nua e crua. Se você não falar para Deus o que você sente, se você não falar para Deus o que realmente está doendo, não tem como Deus agir. Deus, ele quer que você fale. Você acredita mesmo que Deus não sabia que Elias estava entrando em colapso? É claro que sabia, mas Deus permitiu que Elias falasse, e Elias falou: tira-me a vida. Agora o interessante é que talvez você quer dar uma de fortão para cima de Deus, quer dar uma de fortuna para cima de Deus. Agora Deus, ele não se escandaliza com a nossa fraqueza. Deus não se escandaliza com a sua fraqueza, ele se aproxima. Deus não vê como falta de fé, ele vê você como ser humano, e ele sabe que tem certos momentos na sua vida, e é esse momento que você pode estar vivendo agora. Ele vai ter que agir, ele vai agir, ele vai chegar dentro de você, ele vai chegar até você. O Espírito Santo vai fazer uma lavagem na tua alma e vai limpar toda dor e toda tristeza que você está sentindo nesse momento, mas você precisa falar para Deus. Segundo ponto que eu aprendo nesse texto é que para Deus, crise não é sinônimo de ausência de fé, mas muitas vezes lugar onde a fé se torna mais verdadeira. A crise, o momento difícil que você está vivendo, não é falta de fé, não é ausência de fé, é simplesmente um momento no qual você precisa se achegar mais para Deus e não se afastar dele. Essas duas coisas eu aprendo com Elias. Que primeiramente, Deus não se escandaliza com a nossa fraqueza. E segundo, para Deus, crise não é sinônimo de ausência de fé. Só que muitas vezes você finge, você mesmo se maltrata, você finge para você mesmo que está tudo bem, simplesmente para passar para outras pessoas que você está bem. Porque você tem medo de perder a admiração das pessoas, o respeito, você tem medo de as pessoas te achar fraco. Pare com isso. Nós não somos tão fortes assim. Tem momentos de colapso. Tem momentos que precisamos rever os nossos conceitos. Tem momentos que precisamos rever o que sentimos e falar sobre isso. Então, o primeiro ponto que eu queria trabalhar com você é exatamente esse: o vazio que ninguém enxerga. É o vazio do colapso. É o vazio que é a dor, a angústia e a tristeza que ninguém vê, mas Deus, ele vê. O segundo ponto que eu quero trabalhar com você aqui: por que a alma então chega nesse lugar? O vazio emocional raramente aparece de repente. Nossa, isso é muito forte. Vem comigo. Anota. Ele é conta-gotas. O vazio emocional, ele não vem de repente. Ele é conta-gotas. Ele vem de vários acontecimentos ao longo da tua vida. Você acha que isso não tem nada a ver, e aí você deixa de cuidar de você, você deixa de olhar para a tua saúde, você deixa de olhar para a tua saúde mental. Mas o que Deus ele quer de nós é que nós venhamos a entender que a nossa saúde mental, a nossa alma chega desse lugar de colapso não é de uma hora para outra,
é a conta gotas, é aos pouquinhos. Quando você, de repente, você está depressivo, de repente, você está com crise de pânico, de repente, você está com crise de ansiedade. Nada é de repente. Começa agora a olhar ao longo da tua vida as coisas que têm acontecido, esse cansaço que você tem vivido, esse desânimo que você tem vivido, tudo isso já são sinais que você precisa mudar. Então, cuidado porque o primeiro padrão para que você não perceba que a sua alma está chegando neste lugar é você, por exemplo, viver servindo na igreja simplesmente para fugir. Tem gente que vive servindo na igreja, servindo os outros, mas na verdade não é porque tem chamado para servir, não é porque quer servir. Na verdade é para ter várias atividades para não olhar para dentro de si. Pessoas tão altamente trabalhadoras no reino de Deus. Pessoas altamente que tiram a roupa do corpo para servir os outros. Tais pessoas muitas vezes estão fugindo de si mesmo, fugindo de pensar na sua dor, fugindo de olhar para dentro de si e entender o que de fato está acontecendo. Essa tristeza, esse luto que você não vive, você precisa viver. Servir profundamente é bíblico. O problema é a motivação. Você servir a Deus é bíblico. Você ajudar as pessoas é bíblico. Agora, qual é a motivação? Qual é a razão? Qual é a intenção do seu coração? Servir partir de um coração cheio. Você servir a partir de um coração cheio é uma coisa. O coração cheio para transbordar na vida dos outros. O coração cheio para fazer diferença na vida dos outros. O coração cheio para que vidas sejam salvas, vidas tenham comida para comer, vidas tenham roupa para vestir. Tudo isso, lindo, faz parte. Essa é a motivação correta. Agora, servir para não encarar o próprio vazio, aí é fuga. A pessoa faz muito para não precisar sentir, pensar ou encarar o que está quebrado dentro dela. Tem pessoas que vivem fazendo de tudo para simplesmente não perceber, não olhar o que está quebrado dentro dela. Nós temos que parar para pensar como está a nossa vida. Eu quero agora, nesse momento, trazer uma reflexão nesse sentido para você. Eu quero te fazer uma pergunta. Como está a sua vida? Hoje, quando você serve a Deus, é porque você tem um coração cheio para transbordar? Ou é para fugir dos seus pensamentos? Eu conheço pessoas que não conseguem ficar 10 minutos com seus próprios pensamentos, porque colapsa. Começa a entender que tem uma dor dentro de si que precisa se libertar. Começa a olhar que a sua família, as pessoas ao seu redor, só quer tirar algo dela e não quer somar. E isso machuca. E como machuca, ela não quer pensar. Cuidado para que as suas atividades diárias não sejam simplesmente para fugir. O segundo padrão é engolir as emoções. Em algum momento, muita gente aprendeu dentro da igreja que sentir tristeza, raiva ou exaustão é falta de fé. É falta de fé, é diabo, espiritualiza tudo. E não é. Não engula suas emoções. Não permita que as suas emoções sejam tapadas por uma religiosidade que não existe. Não permita que as suas emoções sejam engolidas por pessoas que não entendem o que é uma dor emocional. A sua emoção, as suas emoções, elas precisam ser faladas. Elas precisam ser colocadas para fora, porque se você não coloca essas emoções para fora, você está vivendo um colapso. Você está vivendo uma vida que Deus não quer que você viva. E terceiro padrão é confundir produtividade com saúde. Conforme eu tenho falado aqui, você está ocupado demais para ouvir você. Você está ocupado demais para fazer algo por você. Cuidado com a sua produtividade. Cuidado com essa correria do seu dia a dia. Muito cuidado. Olha o que diz Salmo 88:3. A minha alma está cheia de males. A minha vida se aproxima do lugar dos mortos. Davi foi profundo. A minha alma está cheia de males. Ele reconheceu que a alma dele está cheia de males. Males esse que ele não consegue suportar.
males esse que ele não consegue tirar de dentro de si. E no Salmo 88 ele clama para que Deus venha fazer a obra na vida dele. Agora o terceiro bloco de hoje e último, como voltar então a sentir de verdade as suas emoções? Como voltar a ser de verdade? Não existe fórmula mágica, não existe receita de bolo. Agora eu quero te dar 3 passos para que você venha curar o vazio emocional que está dentro de você. Anote. Primeiro passo, permissão para sentir. Salmo 142, 2. Derramo perante ele a minha queixa, expresso diante dele a minha angústia. Derramo. Sinta permissão para sentir o que você está sentindo. Coloque para fora. Muitas vezes eu vou atender, como alguns sabem, eu sou terapeuta e eu vou atender pessoas e eu vejo que as pessoas têm dificuldade demais de falar sobre si mesmo. As pessoas têm dificuldade de se derramar diante de falar daquilo que está sentindo. E quando você não se derrama, quando você não se coloca, quando você de fato não se entrega, você não tem como ter cura. A cura ela parte do princípio de que você precisa falar o que você está sentindo, você precisa reconhecer o que você está sentindo. Então o primeiro passo aqui desse movimento para curar a sua alma, para curar essa dor, para você voltar a sentir de verdade, é se derramar perante a Deus. Coloque as suas queixas para Deus. Coloque para Deus o que está doendo. Coloque para Deus o que você está sentindo de verdade. Não é feio, muito pelo contrário, se faz necessário. Segundo ponto, segundo movimento é buscar a presença e não apenas respostas. Você buscar a presença de Deus, não resposta. No episódio de Elias, quando Elias pediu a morte, Deus mandou um anjo até Elias. E o anjo não perguntou para Elias assim, por que você está sofrendo? Vem cá, eu vou te acalmar. Não. O anjo simplesmente só tocou nele e trouxe água e comida. O anjo simplesmente só tocou nele e trouxe água e comida. Às vezes, a cura não vem com explicação, ela só vem com a presença de Deus. Pare de buscar explicação para tudo. Simplesmente busque a Deus. Ele tem a resposta que você necessita. Ele pode acalmar o teu coração. Ele pode acalmar a tua alma. Então busque a Deus. E o terceiro movimento é reconstruir. Reconstrua aquilo que foi destruído. Depois de cuidar de Elias, Deus o mandou de volta, mas com uma missão recalibrada, como um companheiro. Deus agora ele manda Elias buscar Eliseu. E agora Elias não está mais sozinho. Elias agora tem um companheiro. Elias agora tem uma pessoa que ele pode compartilhar. Elias agora tem uma pessoa que ele vai passar o bastão. Elias agora tem mais uma missão: preparar alguém para o seu lugar. Deus, ele quer usar você. Ele quer colocar você com outras pessoas, para que outras pessoas possam aprender com você. Ele quer colocar você com outras pessoas, para que você possa saber que você pertence a um lugar, e este lugar é o céu. Você pertence a um lugar, e este lugar é um lugar no qual Ele quer tratar suas feridas, Ele quer curar suas dores, e Ele quer sarar a tua alma. Deus, Ele tem algo para fazer grandiosamente na sua vida. Grandiosamente na sua vida. Comece agora a olhar como você está por dentro. Comece a encarar a tua vida de verdade. Comece a analisar cada passo seu, cada sentimento seu, cada atitude sua. E comece a colocar para Deus cada atitude, cada sentimento, cada momento, para que Deus venha curar, para que Deus venha te libertar, para que Deus venha sarar a tua alma. Que aula, hein? Que Deus abençoe a tua vida, que Deus guarde a tua vida. E amanhã, às 6h33 da manhã, estaremos aqui novamente para mais um Palavra do Dia com o Fernando Neves. Compartilhe esse vídeo com mais uma pessoa, deixe seu comentário. E se você não está inscrito no canal, se inscreva agora no canal e toque na sinetinha para que você venha receber as notificações toda vez que eu colocar um vídeo aqui no ar. Abraço e até amanhã.